À primeira vista. Olá, bem-vindo ao 16º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho. O convidado de hoje é de Arganil, apesar de morar atualmente na margem sul. Para além de vários trabalhos como guionista, interessa-se por música, teatro, literatura e comédia, claro. De arqueologia, em Coimbra veio para Lisboa tirar um curso de humor nas produções fictícias. Já foi aristocrata, um anjo negro, esteve em Overdose e em Overdose Tourette. Esteve irritado, deprimido e hoje em dia já só está farto e quer fazer como todos fazem. Hoje está no Humor à Primeira Vista para mostrar o amor que tem por Bill Hicks. Bem-vindo, Rui Cruz. Muito obrigado, Gustavo. O teu terceiro solo está agora na estrada, o Como Todos Fazem, como eu já referi. Ainda tem pelo menos 3 datas, 30 de novembro em Aveiro, 4 de dezembro em Lisboa e 5 de dezembro em Coimbra. Não sei se terá mais. Não, são só essas 3 datas em princípio. Vais fechar então em Coimbra? Vou fechar em Coimbra porque eu estou já a preparar o próximo solo. Vou fazer quase colado, no máximo a estrear em abril, um solo só de bares. Este aqui é teatros, o próximo vai ser Só de bares? Só de bares, sim. E com mais datas, pá. Mas eu queria ver se chegava às 30 datas. 30 datas, ok. Só de bares por Portugal. Portugal inteiro. Começarem no Algarve, acabar no Minho ou vice-versa. Já tens uma noção de que bares é que podem servir de palco para isso? Já temos alguns apontados. Falta fechar, não vou dizer ainda para... Sim. Podem Mas foi fácil conseguir arranjar bares interessados? Sim, porque eu já fiz o circuito de bares. Eu faço o circuito de bares praticamente desde que comecei, desde 2011. Comecei a atuar primeiro em bares e depois em teatros. E continuo a fazer porque eu gosto bué de atuar em bares. Então há alguns que eu já conheço, outros que não conheço, mas já vi que tinham espetáculos, outros que me foram indicados. Então é relativamente fácil, sim. E te estava a dizer relativamente a este solo do Como Todos Fazem, na descrição, sei que as descrições nem sempre são as mais certas sobre os solos, mas dizes que estás farto, queres ganhar dinheiro, fazer como os outros fazem. Andas desencantado com o stand-up ou com alguns stand-up comedians em específico? Eu não me desencanto com o stand-up. Stand-up é uma arte que eu gosto mesmo muito. Nem é bem desencantado, é uma constatação de um facto, acho eu. Tipo, o stand-up está em expansão já há alguns anos, está na moda, como a música ou como o grunge esteve nos 90, né? E quando as coisas estão na moda acontece uma certa uniformatização do estilo, das temáticas, e o que eu tenho visto nos últimos tempos é um bocado isso, uma uniformatização de uma busca de sucesso. Muito pessoal a entrar na comédia ou na arte do stand-up, não por gosto próprio da comédia, mas porque é uma moda, como... Percebes? Tipo, não... Como o humor negro teve, por exemplo, aí uma moda. Exatamente, houve uma altura que, eu via Betos de Cascais de calções cor-de-rosas a fazer humor, a dizer que violavam a avó. Tipo, nada, isso não é nada, estás a ver? Era só porque estava na moda e iam atrás daquilo que resultava. E que é uma coisa que me faz um bocado de aflição, sempre me fez, seja em que área for, é ir atrás do que está a resultar, em vez de ir atrás daquilo que realmente queres fazer. Isso é que me chateia um bocado. Então foi um bocado por causa disso que eu quis fazer o Como Todos Fazem, para ir buscar um bocado os clichês que eu tenho observado ao longo dos últimos tempos, né, na comédia. E por exemplo, sendo que tu convives com comediantes, muitos deles são teus amigos, consegues apontar alguns desses clichês a alguns dos teus amigos? Sim, mas eles próprios sabem o que fazem. Tipo, há coisas que são normais, não é? Mas há clichês que já são tão batidos. Então, são um casal. Há quanto tempo? Não sabes. Hoje vais dormir no sofá. Esse tipo de coisas. Certo. Já foi feito 30, 40, 50 mil vezes. Eu sei que resultam, mas porra, se ficares só assim nunca vais encontrar nada de novo, ângulos novos, não vais encontrar nada. E só esses é que conseguem de alguma forma chegar a se calhar um mainstream, a um sucesso? Não, nem são os que chegam ao sucesso, os que chegam ao sucesso não tenho nada, não me irritam minimamente, eu quero que toda a gente tenha sucesso. O que me irrita é quem está a chegar procurar ir atrás do que deu sucesso, em vez de fazerem aquilo que realmente querem ou aquilo que realmente pensam, é ir atrás daquilo que resultou com alguém. Porque o que resultou com alguém não quer dizer que vai resultar contigo. É uma mensagem um bocado para a futura geração. Sim, é isso? Um bocado isso, sim. Não é tanto sobre as pessoas que já estão estabelecidas. Não, é mais sempre para quem chega, porque não faz-me impressão na arte ires atrás de uma fórmula que resultou. Por isso és um sapateiro, ou és um cozinheiro e fazes as receitas que toda a gente conhece. A arte é para experimentares, é para procurares e para exprimires aquilo que realmente sentes que tu vais fazer. Igual ao que os outros fizeram só porque tiveram sucesso. Isso não é arte. Não é arte, é calcar, é o papel químico de uma coisa. Não estás a fazer nada de novo, não estás a expressar nada daquilo que sentes. E isso
para isso não eras artista, eras outra coisa qualquer. E sentes que por exemplo, tu já andas nisto do stand-up há alguns anos. Há 8 já. E entretanto trabalho como guionista e etc. Ou seja, a comédia em ti já vives da comédia há alguns anos. Há 8, sim. 8 anos. Ou seja, neste terceiro solo, sendo que a mensagem é essa, que achas que agora vou fazer como todos fazem para chegar, se calhar, a um patamar superior. Sentes que ainda não estás, então, nesse claro que não. patamar? Eu, a nível pessoal ou a nível artístico, eu estou contente com aquilo que tenho conseguido fazer. Acho que tenho pelo menos tentado fazer sempre o melhor que consigo. Muitas vezes falho, muitas vezes acerto, mas é o normal quando estás a experimentar ou quando estás a tentar dar o máximo de ti. Em áreas diferentes ou a explorar coisas diferentes. Agora, obviamente, tipo, há comediantes que ganham muito mais dinheiro que eu, ou estão muito mais estabelecidos que eu. Eu não cheguei lá por inépcia minha ou por, sei lá, porque não fui ao encontro daquilo que as pessoas queriam, mas eu estou contente com a parte artística onde estou. A parte monetária dava-me jeito de ter mais, sim. Mas o que é que achas que falhaste? Para além disso que disseste, se é que foi uma falha, lá está, não é? Não sei se foi uma falha ou se é o normal estar aqui. Sim, mas se eu falhei em algum lado, se calhar podia estar melhor, podia estar mais bem estabelecido, podia ter sido menos teimoso em algumas coisas, podia ter feito outras, podia não ter feito outras. Eu não sei, se eu soubesse o que é que tinha falhado, tinha corrigido já e já estava multimilionário. Não? Sim. Mas recusaste alguma coisa que achas que hoje em dia aceitáveis? Sim, nem foi bem o recusar alguma coisa. Foi às vezes, eu sou muito... É aquela cena que tu dizes, eu sou muito direto, muito frontal, que se diz. Eu às vezes em quando sou um bocado bruto, eu sei, às vezes passo uma imagem um bocado pedante por ter muitas opiniões e não me coibir de as dizer. E comprei muitas guerras que se calhar não devia ter comprado, ou que se calhar devia ter comprado de outra maneira. Acho que isso é o que eu penso que falhei mais. De resto, a nível artístico, não. A nível artístico acho que sempre fiz aquilo que quis fazer e isso agrada-me. E achas que já merecias, por assim dizer, estar se calhar um bocado mais estabelecido? Sim, eu merecia ganhar o que o Gervais ganha. Sou tão bom como ele. mas percebes a questão, por exemplo, na altura em que aqui há uns anos, sei lá, se calhar, por exemplo, o Batáguas, que é teu colega de casa, neste momento já conseguiu um sucesso bastante grande. E aqui há uns anos, se calhar, vocês dois estavam mais ou menos no mesmo patamar. Se calhar o Batáguas até não tinha tanta experiência de stand-up, não tenho bem a certeza, mas tu já tinhas feito algumas coisas, por exemplo, com o Paulo Almeida, que já estava. Conseguiram-se. Nós começámos, eu e o Batáguas por acaso começámos mais ou menos na mesma altura. Acho que foi para aí uma diferença, no máximo de um ano. Eu comecei com os Aristocratas e ele acho que estreou-se com os Comedy Pack. Exato, que eram um ano de diferença, sim. Boés e lá pelo meio estava. Também éramos 13. Pois, que era com o Cláudio Almeida, que agora sim. escreveu gente que não sabe estar. Sim. Que é muito bom. E mais uns que confesso que não tenho certeza dos nomes. Do grupo tínhamos gente com muito talento, que tenho pena que tenha saído, como o Celso Moura e o Amilcar Monteiro. O Rafael Videira, que está agora a voltar com um bocado mais de força. Ele nunca deixou de fazer, mas teve um tempo parado, só acho que absorver material. Pessoal com muito talento ali no grupo, por acaso. Tenho pena que nem todos tenham continuado. Mas no caso do Batáguas, estavas a perguntar da cena de... A cena de... Exato, eles conseguiram de alguma forma ceder-se e tu ficaste se calhar num patamar um bocado mais abaixo. Sim. Acho que também tem a ver um bocado às vezes com o estilo próprio do humor. Por exemplo, o humor do Batáguas acaba por ser um bocado mais acessível do que o meu. Às vezes tenho a tendência de intelectualizar um bocado ou de ser um bocado... A cena é que é um bocado como o Obelix, o meu herói da comédia. Normalmente faço questão de fazer aquilo que me apetece fazer no momento, sem pensar no que é que as pessoas gostam ou o que é que não gostam. E, por exemplo, eu sei que o meu solo anterior, ou o meu texto de Overdose de Tourette, por exemplo, era uma altura que eu estava bastante deprimido. E o meu texto era depressivo. Porque eu queria mesmo que as pessoas ficassem na mesma área que eu, que se rissem, mas ficassem na mesma área emocional que eu. Eu gosto bem de brincar com as emoções. E há coisas que acabam por se tornar de nicho por isso, quando podiam dar um salto maior se fossem mais mainstream. E eu nunca penso muito nisso. E acho que é uma das causas de se calhar não ter dado aquele salto de público que podia ter dado, porque acaba por ser um bocado mais afunilado o público que me segue. Isso é um tópico interessante, porque eu estive a ver alguns já tinha visto partes, mas não tinha visto todos. Neste caso o teu primeiro solo, que é o Sexo Surdo e Mudo, e depois está-me a faltar agora o nome, O Homem Branco Privilegiado. Homem Branco Privilegiado, que depois passou na SIC Radical. Passaram os dois. Passaram os dois? Por acaso não sabia que o primeiro tinha passado, mas na altura achei que
ou seja, os tópicos em que te focavas, em cada um deles, eram bastante semelhantes, embora a abordagem ser um bocadinho, tu próprio referes, na segunda estás mais deprimido, era isso. É isso, o primeiro estava mais irritado mesmo. Exato, era essa a denominação que davas. Neste terceiro, tendo em conta isto, é completamente diferente? Sim, este é o solo mais pessoal que eu tenho. Pessoal, não digo introspectivo. Pessoal porque, enquanto os outros dois solos eram um bocado da minha opinião, da observação da sociedade, este aqui é um bocado sobre mim mesmo. Tenho muito storytelling, de histórias de adolescência, de infância, de histórias atuais, e muito pouco sociedade. Aliás, não tenho mesmo sociedade nenhuma, acho eu. Tenho só sobre mim, eu tenho uma parte sobre a depressão, que é a parte mais introspectiva, mas digamos que é para aí 20%, 30% de espetáculo. Outra parte é storytelling, outra parte é, por exemplo, agora da mudança de vida que eu tive um bocado mais saudável, de ir para o ginásio, de começar a fazer essas coisas todas que todos fazem. E acaba por ser assim, acho que é mais engraçado, mais funny, para ser agora bué da jovem, do que pesado. E intelectualmente acho que é o mais acessível dos meus solos. Se viram por exemplo, a minha entrevista no Maluco Beleza, é um bocado mais por aí. Vai um bocado mais por... A última, sim. É um bocado mais por essa questão de histórias engraçadas, de coisas que não são normais para as outras pessoas, mas que me acontecem. Ser um imã de malucos, ser um idiota, que acaba por estragar muita coisa da vida por querer fazer coisas boas, mas por ser um idiota. E é por aí. Ok. E... tinha aqui, ainda pegando naquele tema do como todos fazem, de se calhar sermos todos um bocado... sermos todos não, que eu não me incluo. Os humoristas que estão a aparecer tentarem se calhar copiar aqueles que já estão estabelecidos. Tu numa crónica que escreveste para a Comunidade de Cultura e Arte sobre a vinda do Luís C.K. a Portugal. Já agora, imagino que tenhas gostado. Claro, sim. Aliás, gostei dos três, dos quatro que foi. Foste em que dia? No teu foi o Guilherme Fonseca? O Guilherme Fonseca teve muito bem quando abriu, e gostei dos outros dois comediantes, que eu agora não estou a lembrar do nome. É o Joe Mackey e o Tony Woods. Exatamente, foram os dois muito bons, e o Luís C.K. também foi muito bom. Eu por acaso fui ver no dia do Guilherme Duarte a abrir, portanto há de ter sido. Foi 3 datas, se não me engano. 3 ou 4, não tenho bem certeza. Sendo que ele fazia 2 sessões, algo desse género. Mas tu dizias nessa crónica que se há coisa que sempre me fez confusão no meio artístico, em que o movimento foi sentir que olhava para, e citando o Trent, a copy of a copy of a copy, especialmente nas gerações mais novas. E tu, não sendo a copy of a copy of a copy, que acho que é pelo que estás a dar a entender, é assim que te posicionas, sentes que há mais pessoas como tu, neste caso no meio em Portugal? Há algumas sim que se tentam sempre fazer algumas coisas diferentes. Eu identifico muito nesse aspecto com o Bruno Nogueira. O Bruno é uma pessoa que não faz 2 projetos iguais. Está sempre à procura de experimentar coisas diferentes, e eu acho piada a isso. É a pessoa com quem eu mais me identifiquei. Mas há mais no meio. O Sinel, por exemplo, tenta sempre, dentro do género dele, explorar coisas diferentes. Há mais, agora não estou a lembrar agora porque acabei de acordar. Mas eventualmente, sim, há mais, já há mais pessoas com quem eu me identifico, sim. Boa. E mesmo ainda nessa crónica dizes que podemos assistir a 5 ou 6 espetáculos de stand-up de humoristas diferentes e no final não conseguirmos distinguir quem é quem. Só sentes isso? Acredito que já tenhas visto comédia internacional, espetáculos lá fora, sim. E também acompanhas. Só sentes isso em Portugal por ser um meio se calhar mais pequeno? Ou lá fora também? Eu acho que a necessidade de lá fora de diferença, porque são 7 cães a um osso. Por exemplo, Londres, são 12 milhões de pessoas numa cidade. Imagina a quantidade de comediantes que lá existem a atuar. Eles têm sempre ter alguma diferença, nem que sejam gimmick, estilo, roupa, linguagem. É que é uma coisa que nós não temos aqui. E como eles precisam de ter diferença, acabam por ser realmente diferentes em palco. Eu fui ver um espetáculo ao Comedy Store, onde foram 6 comediantes e nem sequer o corte de cabelo de um deles era parecido com o outro. Era tudo completamente diferente. Estavas a ver 6 pessoas completamente diferentes em palco, com estilos diferentes, entregas diferentes, temáticas diferentes. Enquanto eu às vezes acontece quando vou ver aqui espetáculos em Portugal, seja open mics, seja de grupo, é roupa igual, corte de cabelo igual, barba igual, temáticas iguais, muda pouco. E isso faz-me um bocado de aflição. É um bocado aquela ideia do homem branco também. Sim. Ali naquela faixa etária se calhar jovem. Tipo... Agora dos 19 ou sim, 27, agora já começam a aparecer. 28, sim. Mas é mesmo isso, essa necessidade de diferença que eles têm, que eu não sei, que eu acho que é procurada primeiro por mesmo necessidade, mas depois acaba porque quando tu és diferente,
tu consegues explorar coisas diferentes, coisas que são únicas, tuas só, que mais ninguém consegue fazer. E procurares primeiro isso por necessidade, depois acaba por te aguçar o engenho para fazeres isso naturalmente. Enquanto cá em Portugal tu acabas por procurar a igualdade para chegares onde queres chegar, e acabas por ficar ali preso num ciclo onde há comediantes de 30 e 40 anos a fazer as mesmas temáticas de miúdos de 19. Faz-me um bocado de impressão isso, estás a ver? Sim. Então, se calhar é também uma consequência do mercado ainda não estar... Mas o mercado já está. Já está a crescer, já começa a crescer. Já há mesmo sim. público para isso. Tipo, estás a ver os comediantes internacionais que cá vêm, estão esgotadíssimos todos. Antigamente tu esgotavas bandas e hoje nem em dia... todos. Pá, o Judah Friedlander, por exemplo. O Judah Friedlander não esgotou? Não esgotou. Esteve perto? Pá, acho que não. Não, pronto. Então foi também era o menos conhecido. Mas sim, mas o Jim Gaffigan esgotou agora uma data. E tens cada vez mais gente a ver. Ou seja, o mercado há. Eu acho que há. Acho que é mesmo uma questão cultural ou uma questão de objetivos. Não acho que seja tanto uma questão de mercado. E noutra crónica que escreveste na CCA, e pegando aqui na comunidade cultural e pegando aqui no Bill Hicks, que é sobre quem vamos falar hoje, escreveste uma crónica precisamente no aniversário dele, dia 16 de dezembro. Disse que é o dia que mudou o meu mundo, porque é o dia em que nasceu aquele que é o meu herói, o meu modelo, a minha meta. Ou seja, tu no fundo também te modelas enquanto comediante, enquanto pessoa, se calhar até um bocado como o Bill Hicks. Queres ser o Bill Hicks português, por assim dizer? Não, eu não quero ser o Bill Hicks português, eu quero ser o Rui Cruz português. Mas o Bill Hicks encanta-me enquanto modelo artístico, porque foi uma pessoa que sempre fez aquilo que quis fazer. Quando ele tentou fazer o que queriam que ele fizesse, foi quando lhe correu pior. Quando ele quis fazer uma sitcom que nem sequer passou do guião, quando ele quis mesmo fazer o que os outros queriam que ele fizesse, não resultou. Como todos fazem, não é? Exatamente, não resultou. Agora, quando ele decidiu ser ele próprio e abandonar as pretensões que tinham para ele, foi quando ele realmente explodiu. E era uma pessoa que sempre fez aquilo que quis fazer a partir dessa altura. Tipo, ele ia para o Iowa e para aquelas cidades do interior norte-americano do sul falar mal do Bush e estava assim, as pessoas querem ouvir, se não querem vão-se embora. E essa coisa dele fazer o que ele queria fazer. Estou-me cagandismo. Acho que é o Ricardo Eus Freire diz uma coisa que acho que é assim. Como é que é? Estou-me cagandismo. Pronto, é isso, exatamente. Tipo, ele a partir do momento em que deixou de ser um entertainer e passou a ser um artista e a fazer aquilo que realmente queria fazer e não aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse, foi quando ele foi melhor. E eu acho que ele, quando foi melhor, foi mesmo o melhor de sempre. E isto foi não só na comédia, como na música, como na poesia. E não quer dizer que ele na música ou na poesia seja brilhante, mas fez sempre aquilo que quis fazer. E isso é a minha meta, é sempre só fazer aquilo que eu quero fazer, artisticamente. Se puder fazer isso, estou muito contente. Agora, mas é assim que tens feito até agora? Sim, tenho tentado fazer isso. As únicas coisas que eu faço sem ser o que eu quero fazer é quando é guiões, quando alguém me contrata para escrever alguma coisa para eles, aí tenho que me adaptar obviamente à pessoa que me está a contratar. Claro. Agora, quando é o meu nome próprio que está à frente, só faço aquilo que quero fazer, ou tento só fazer aquilo que quero fazer. E o Bill Hicks, nesse aspecto, é o meu modelo. E também depois, obviamente, identifico muito com o estilo de comédia que o gajo tem e com as visões políticas e sociais que ele tem. O que faz com que haja aqui assim uma espécie de... A mensagem política também? Sim, com as visões que ele tem. Eu identifico muito com o pensamento dele, como identifico também com o Carlin, como identifico também com o Chappelle. Mas ele acaba por ser o paradigma do artista para mim. Muitas vezes a crítica que se faz ao Carlin e ao Bill Hicks é aquele ativismo que muitas vezes parecia que eles recebiam mais aplausos do que se calhar risos em algumas partes do espetáculo. Sim, eu percebo isso, mas eu não vejo mal nenhum. Mas tens receio, por exemplo, que se apresentando um produto com stand-up comedy, que o objetivo é fazer rir, chegando lá e se calhar se tiveres mais aplausos do que risos, as pessoas não vão... mas isso acaba por ser uma TED Talk, não é? Tipo, sim, exato. O Nanette foi, sei lá, foi louvado. Mas tens receio de que isso aconteça contigo? Não, eu acabo por ter um bom rácio de aplausos e aplausos de o gajo está a dizer a coisa correta ou a rir-se. Agora, o brilhante é quando consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que aí o Bill Hicks e o Carlin conseguem. Não há um espetáculo do Bill Hicks ou do Carlin onde eu aplaudo e não me ria. Não há. Uhum. Mesmo aqueles momentos em que eles estão a fazer ativismo, o ponto a que eles chegaram dá-me vontade de rir pela construção que foi feita. Há pessoas que não, que precisam ter a punchline esfregada na cara para se rirem. Eu acho que o meu sentido de humor é um bocado mais subtil que isso e, portanto, eu percebo aquilo que eles estão a fazer e dá-me vontade de rir na mesma.
Por exemplo, agora com o Diogo Faro, que ele tem-se associado muito também a causas sociais, isso tem se calhar existido um bocado essa crítica. Eu já não vi o sol dele. Eu por acaso também dizer, não vi. Quer dizer, vi comunicar qualquer coisa desse aspecto. Vi parte no a live que ele fez. Também não vi. Um bocado de parte do sol. Mas por acaso isso tem sido uma tendência que tem aparecido mais em Portugal, se calhar o que a chateia comédia... no ativismo, na comédia, é quando o ativismo não me parece puro. Porque nem é ativismo, é opiniões. Porque aquilo que o Bill Hicks e o Carlin faziam, e que eu também já fiz, o pessoal dizia que era ativismo político ou social. Eu próprio acabei por dizer isso, mas hoje em dia não penso isso. Penso que é a transmissão daquilo que realmente pensas, com piada. Quando acabas de fazer ativismo, ou quando acabas de fazer ativismo, digamos, interesseiro, isso é que me irrita. Ou seja, para chegar a um fim de fama ou popularidade. Quando vais às costas de um movimento social. Isso acontece não só na comédia, como acontece na música, no cinema e, sei lá, em tantas artes, que é aproveitares um movimento ou uma polémica atual que nem sabes muito bem o que é. Às vezes nem sequer é a tua opinião, mas aproveitas isso para poderes dar um trampolizito ali para subir mais um degrau. Isso irrita-me. O resto não, se é a tua opinião e se realmente queres dizer isso, diz. Mas como é que achas que consegues notar a diferença? É uma coisa... Algumas pessoas eu conheço, outras pessoas eu pelo menos consigo identificar quando é que é... Acho eu consigo identificar quando é que é puro e quando não é. Tu começas... Quando tu procuras a polémica, quando vais mesmo à procura da polémica, é porque tens alguma coisa em mente. Se tu é que vais ao encontro da polémica. Ok. Não achas que haja alguém que represente isso já em Portugal? A ideia do... Aqui voltando ao Bill Hicks, neste caso, a ideia do ativismo, por exemplo, para além de ti, obviamente que te inspiras na comédia do Bill Hicks, há mais algum comediante que acho que toca nesses assuntos? O Guilherme Duarte falo. Em que sentido? Por acaso agora eu vi o Último Sol nas crónicas que faz, na maneira como aborda as piadas, por exemplo, na net, acho que é uma pessoa que o faz, tem o coração no sítio certo, acho eu. O próprio Sinel agora, nos últimos 4 solos, tem feito também. O Ricardo Araújo Pereira, falo tanto no Governo Sombra como nas crónicas da Visão. Há quem o faça, sim, quem o faça bem, quem o faça mal, mas há quem o faça. Bem. E para além do Bill Hicks, tu dizes que és um nerd de comédia, mais quem é que te atrai, ou mais de quem é que poderíamos, por exemplo, estar aqui a falar hoje? O Carlin, como já falámos, o Chappelle, a Tig Notaro, o Demetri Martin, sei lá, tanto o Woody Allen, que foi o meu primeiro grande amor, sei lá. Russell Brand, ouvi dizer, Russell Brand que também. É um nome não muito consensual. Eu sempre gostei mesmo muito do gajo. Tens um cabelo um bocado, um estilo e sabes, visual. Eu conheci o gajo exatamente por me disserem tantas vezes que eu era parecido com ele. Quem é este gajo? Não, conheci o gajo na net, tá não fazia a mínima ideia quem era. Que ele já apareceu naquela geração da MTV que eu já não via. Sim. E fui à procura, quem é este gajo que é parecido comigo? E fiquei maravilhado, eu gosto muito, principalmente o domínio que ele tem do vocabulário e do palco, ele tem uma presença em palco muito forte. Mas há muitos, mesmo o Eddie Murphy, sei lá, tantos. Dizer-te, eu podia estar aqui o dia todo a mandar-te nomes para o ar, porque há mesmo muito, e alguns que nem sequer são conhecidos, tipo o Steve Hughes, que eu adoro, que é não sei quem é, por acaso. Pois é, um australiano que era baterista de uma banda de death metal e depois começou a fazer stand-up em Inglaterra e eu acho brilhante. Steve Hughes, muito na onda do Hicks e do Carlin, uma onda mais da sociedade, da observação do que ele acha que está mal. Gosto muito do gajo. E mais algum assim underground? Tipo esse? Sim, vi um gajo, agora não estou a lembrar do nome dele, mas vi um gajo lá no Comedy Store, um escocês, bruto, muito bruto, um stand-up muito bruto. Aí depois de repente o gajo diz: é verdade, eu esqueci de dizer, eu sou gay. What? Porque aquilo parece quase homofóbico o stand-up dele, estás a ver? E depois achei a construção toda do set brilhante. Eu gostava de lembrar do nome, mas a minha memória é péssima, tenho que deixar de fumar. Agora, estávamos a dizer que agora em Portugal tem crescido o movimento. Tens ido assim a assistir a alguns bares, por exemplo? Eu tive bastante tempo sem ir por acaso e fui agora ver há uma semana, fui ver ali um espetáculo na Faculdade de Cenas, que eu não sei. Terá sido com o Pedro Sousa. Exatamente. Olha, Faculdade de Direito, se não estou em erro. Exatamente, gostei muito da Luana.
Luana, temos aí Luana uma do miúda Bem. que tem muito potencial para ser a next big thing. Foi o Luana do Bem, Tiago Almeida, Pedro Sousa e o host, acho que era o Tomás Rodrigues. Exatamente. Se não estou em erro, que eu vi isso algo já aí. Fui lá ver, mas já não ia há algum tempo. Eu, como tenho estado agora nos últimos tempos, tirando o sol, tenho estado mais virado para a música, tenho visto pouca coisa cá. Pois é, e estávamos a falar de referências, também te inspiras de alguma forma no Liam Gallagher, certo? Sim, é o meu spirit animal. É um dos meus spirit animals. E vais buscar, por exemplo, sendo que gostas de várias áreas e expressas-te em diferentes áreas, aliás, o Bill Hicks fazia o mesmo. Também vais buscar, por exemplo, algum tipo de inspiração à música ou à literatura ou ao teatro para stand-up? Sim, por exemplo, uma das minhas primeiras inspirações para quando eu comecei a fazer comédia era o Luís Pacheco. Luís Pacheco, o escritor português maldito do Libertino Passeio por Braga, Elétrica e seu Esplendor e a Comunidade. Pois, não sei. Que era uma referência que eu tenho. O próprio Voltaire, o Cândido, é um livro que me inspira bastante. É um livro que eu leio todos os anos, pelo menos uma vez. Mas de que forma é que te influenciam, por exemplo, na comédia ou no stand-up? Por exemplo, o Pacheco era muito a maneira como ele vivia as coisas. E a própria maneira como ele estava bem pouco importante para a autoridade e dizia aquilo que queria dizer. No caso do Voltaire, é um bocado a observação da sociedade que o gajo tem. E que tinha, que ele já morreu há meio dos anos. Que era extremamente satírica e crítica de uma maneira muito, muito mordaz e subtil, e isso acaba por me inspirar também, estás a ver? Tenho algumas inspirações, e musicais também. Por exemplo, o Liam Gallagher inspira muito a postura, a cena de acreditar. A presença, sim, muita presença também, porque a presença dele é aquele gajo que não precisa andar aos saltos para olharem para ele. Exato. Ele basta ser ele. E a própria crença que ele tem no seu talento é uma coisa que me inspira bastante. Um gajo de Manchester dos Projects e de repente diz: sou vocalista da melhor banda do mundo e melhor vocalista do mundo. E foi durante alguns anos. Conseguiu sê-lo. Ainda tens esperanças que os Oasis voltem? Por amor de Deus, quero muito isso. Aliás, o meu projeto de vida é fazer backing vocals ou no álbum do Oasis ou no álbum do Liam Gallagher. E estavas a dizer que agora te estás a dedicar mais à música. Eu ainda procurei aqui pela internet algum tipo de projeto musical em que pudesse estar envolvido. Não tenho. Mas não encontrei. Estou a gravar um álbum. Por acaso tenho aqui umas 4 músicas no telemóvel já gravadas. Sozinho, a solo? Eu e o Vasco Duarte. Vasco Duarte também comediante. Sim. Mas a música não terá nada a ver com comédia? Não, nada a ver com comédia. É um álbum de proper music, digamos assim. Estamos a gravar já. Isto tem sido gravado nos intervalos dos meus projetos e dos dele, o que está a atrasar um bocado as coisas. Até porque ele agora está nos Amor Eletro e no Variações. Ele está nos Amor Eletro? Tá. Porque o Rui Rochena morreu com cancro e ele foi substituir o Rochena. Não sabia que ele era músico. A sério, o Vasco? O Vasco é o melhor músico que eu conheço de Portugal. Quer dizer, tenho noção de... Porque Homens da Luta e etc. que ele toca, mas não sabia que... O Vasco já tocou nos Loto. Não fazia ideia. Sim, ele tem um bom currículo de música e é um compositor brilhante. E nós estamos a trabalhar já nisto há algum tempo. Já temos 4 gravadas e mais 3 feitas para acabar de gravar. Tu és vocalista? Sou vocalista, sim. E mais instrumental? E também tocas? Neste álbum acho que só toquei teclas numa música e um dedilhado no refrão de outra música. De resto eu dou para o Vasco. Vasco toca tudo, portanto o que é que eu ia estar a estragar coisas que ele faz 10 vezes melhor que eu. Neste álbum, portanto, já há um anterior? Não, tenho já ideias para mais 2. Já tenho aqui algumas coisas, linhas de voz compostas para um segundo álbum, mas espero conseguir lançá-lo. Eu, final deste ano já não devo conseguir, mas pelo menos até fevereiro do ano que vem lançar isto. Vai se chamar Mancunian Accent. Vai ser em inglês, portanto? Vai ser em inglês. É muito influenciado por... este primeiro álbum muito influenciado por Beatles e por o rock psicadélico dos anos 60, 70 e alguns shoegaze dos 90, e o próximo já vai ser uma coisa mais Manchester, por si só. Ok, não sabia que esta inspiração toda da música ia resultar em 3 álbuns, pelo que estou a ver. Pelo menos um vai. Agora os outros 2 já vamos ver. Vais lançar de forma independente? Ainda não decidi bem. Se calhar o que eu gostava mesmo, aliás, eu preferia que fosse uma editora que tratasse tudo e que eu só fosse atuar e recebesse o dinheiro ao fim do mês. Mas vamos ver. Quando tiver acabado a maquete, vamos mandar e vamos ver. Gostavas da música que o Bill Hicks fazia? Não era a minha música favorita, não. Gosto que ela tenha feito. Eu confesso que só ouvi uma música e foi há bocadinho, porque de facto quando encontrei eu não sabia, mas fui ouvir e apareceu-me assim uma cena... um bocado de spoken word até. Era, exatamente. Aliás, ele tem um álbum que mistura stand-up e música, onde ele está a fazer os beats e por trás tens a música que ele tinha feito. Não é o meu músico favorito, mas adoro que ele tenha feito.
E para além dessa parte da música, podemos esperar mais alguma coisa noutras áreas? Sim, eu estou a escrever também um livro de contos, um bocado mais Bukowskiano, digamos assim, ou carteriano. Já lançaste algum livro? Eu li Epá, que haveria um romance, mas não... não, lancei um livro de poesia, pai, quando tinha 14 anos, que é péssimo, 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 Como é que se chama? péssimo. Não quero dizer nada. Não, chama-se Transcendências. Fui eu e 2 colegas meus do secundário, cada um com 10 poemas, mas aquilo era péssimo. É escrita de adolescente, na altura pensava que era gótico e que sofria muito. Aliás, dos 3 eu sou de longe o pior dos que ali está naquele livro, mas já lancei isso. Pá, também tenho ideia para um romance, sim, comecei a escrever, mas ainda não acabei. Mas quero escrever o de contos primeiro. Neste momento estou mais virado para os contos. Pá, comecei a pintar também, mas é péssimo também, mas porque preciso, sabe-me bem. Sei lá, ainda vou acabar a fazer macramé, se calhar, não sei. É o que me apetece fazer, é o que eu faço. Um homem renascentista, é quase isso. É pá, tento. Dedicas-te a muitas coisas. Não, nem é bem dedicar, é tipo, apetece-me fazer e faço. E às vezes é porque preciso. Por exemplo, a música faz mesmo muito bem, a comédia faz mesmo muito bem, a escrita faz muito bem, a pintura está-me a começar a fazer bem, ajuda-me a relaxar. E é por aí, não é o que me apetece, é o que sinto necessidade de fazer na altura. Porque a arte acaba por ser a minha terapia. Agora também faço terapia na real, mas a arte... Faço terapia real? Faço. Mas a arte era a minha terapia anterior a ter psicólogo e sempre foi assim. Mas sentiste a necessidade de ir para um psicólogo por alguma razão específica? Sim, da depressão, normal. É a sina do artista? Pá, a depressão? Dos bons. Só dos bons? Não, sim, acho que acaba... Pelo menos eu conheço muitos que sim. Uns diagnosticados, outros não, mas acho que acaba por ser um bocado comum, porque o nosso trabalho é mental. Acabas por ver, mesmo que não seja depressão, burnouts regulares. Burnouts agora é na moda, né? Antigamente era esgotamento, agora é burnout. Termos em inglês, pá. Porque tu trabalhas só com a cabeça, basicamente. E depois, além de trabalhares com a cabeça, trabalhas também com a aceitação. A maior parte da vida do artista é procura de aceitação. Claro. E ouves mais nãos do que sims. Portanto, acabas por ir abaixo de vez em quando, porque é um trabalho muito cansativo mentalmente. Tens essa parte da aprovação e depois ainda tens a parte do... Se fores pesquisar mais ao teu fundo, para teres material mais único teu, tu acabas por ir pesquisar coisas que estão escondidas por processo de recalcamento, que estão escondidas por alguma razão. São obscuros também para ti. Sim. E mesmo a própria observação, se tu fores um comediante de observação social, mas observação social mais profunda do que aquela quando as pessoas se sentam numa mesa, juntam sempre 2 cadeiras, não é? Sim. Se fores fazer uma observação mais social sobre sem-abrigo ou não sei o que, tu acabas por observar coisas que a maior parte passam um bocado despercebidas à maior parte das pessoas. Isso acaba às vezes por te puxar para baixo. Eu sei que houve um período em que eu estava ultra atento às guerrilhas de net que estavam a surgir entre esquerda e direita, onde eu abria o Twitter ou o Facebook ou os artigos que pesquisava e era todos os dias, 8 horas por dia a levar com guerras que eu ia à procura para ter material, como foi o Homem Branco Privilegiado ou como foi o Cego, Surdo e Mudo, e que eu acabava o dia completamente uma pilha de nervos, porque passei o dia todo... Afetava-te? Afetava-me, sim. Claro. E já falámos há pouco de Bill Hicks, entretanto a conversa continuou, mas temos uma rubrica que se chama Quem Me Dera Ter Sido Eu, neste era para escolher um beat de Bill Hicks. Eu já disse a pior coisa que puderam fazer, porque é que foi mesmo difícil escolher um, porque qualquer um dos espetáculos dele que tem 1 hora e tal, eu gostava de ter escrito tudo, desde o Boa Noite até o Até Amanhã. E tu, os 2 que mandaste, só vamos passar um, mas os 2 que escolheste, um é o beat, dá pelo nome de Hee Haw The Book, certo? Sim. E o outro é sobre Martin, não tenho certeza do nome deste. São os dois solos diferentes, um é o Relentless e o outro é o Revelations. Exato. Este, neste caso que vamos passar é do Relentless, de 1992, do Bill Hicks, que infelizmente já não lhe faltavam muitos anos de vida, que ele Mais morreu 3, né? em 94 sim. com câncer no pâncreas, e vamos ouvir então aqui um pequeno excerto deste beat do Bill Hicks, que é o Hee Haw, não sei, confesso que não sei dizer isto, The Book. I'm eating, I'm alone, and I'm reading a book. Waitress walks over to me. Hey, what you reading for? Is that like the weirdest question ever?
I have never, ever been asked that. You know what I mean? What are you reading? Oh, okay. But what are you reading for? Shit, you stumped me. Then this trucker in the next booth gets up, stands over me and goes, well, looks like we got ourselves a Rita. Quem me dera ter sido eu. A pequena parte do beat do Bill Hicks, neste caso, He Had the Book, de 1992, na altura, o solo Relentless. Ele que, como já dissemos há pouco, viria a morrer 2 anos mais tarde. Um dos momentos, se calhar, negativos da carreira do Bill Hicks foi ter sido censurado no programa do Letterman. Isso mandou mesmo muito abaixo. Exato, e na altura ele já estava doente, apesar das pessoas não saberem. E depois, mais tarde, o Letterman redimiu-se de certa forma, pediu desculpa, e neste caso passaram a atuação dele na altura. Que tu hoje vês e dizes porque é que isto foi censurado. Porquê? E na altura penso que a justificação que saíram artigos que teria sido por causa do cariz religioso de uma piada ali. Da piada da cruz e da rifle do Kennedy, salvo erro, não? Eu acho que era uma em que ele dizia que... cruz de Jesus, se viesse agora... Sim, exato. Se queria ver uma cruz ao pescoço de alguém. Exato, que não ia gostar que de ser recordado. Era a mesma coisa que andares com um pino de uma carabina e chegares à Jackie Onassi e dizeres-lhe, pensar no Kennedy. Exato, é isso mesmo. E depois também, uma das questões que por acaso encontrei e não sabia, na altura o Dennis Leary, que era um comediante amigo dele, que depois a relação não acabou muito bem, porque aparentemente o Dennis Leary pegou em algumas piadas do Bill Hicks e pronto, plágio, não é? Sim, ele fez isso também com o CK, na verdade. O Dennis Leary? Sim, então com aquela música I am the jerk, I'm the jerk, I'm a jerk, I'm an asshole. Que aquilo é uma música que foi um sucesso do caraças nos Estados Unidos, do Dennis Leary, que o CK depois disse, a música está muito gira, mas aquilo foi uma vez, eu tinha um beat sobre o pessoal que é um asshole, nós começámos a bater bolas no camarim, és um idiota se fizeres isto, és um idiota se fizeres aquilo, és um idiota se fizeres aquilo, és um idiota se fizeres aquilo, e de repente há uma música com essas bolas todas que nós batemos nos camarins. O Dennis Leary fazia isso. Não quer dizer que não... O Dennis Leary tem uma energia do caraças em palco, e a mesma maneira como ele roubou o texto ao X... É bem roubado. O bem roubado não é porque primeiro é roubado e depois o do X é muito mais engraçado, mas o Dennis Leary conseguiu torná-lo dele. Mas claro, é condenável para caraças. Já te aconteceu alguma coisa do género? Tipo, acusaram de plágio ou vês que alguém... Eu já vi textos meus em tanto lado. A sério? Sim. Mas, E estilos de entrega ou temáticas... Porque eu como sou aquele gajo que se está um bocado a cagar para o... Isto aqui pode-se dizer, não é? Sim, podes. Como estou um bocado a cagar para as modas, eu acabo às vezes por experimentar cenas que muitas vezes até falho, mas depois o pessoal pega... É um bocado como os Korn faziam no metal. Toda a gente dizia, não faças estes gajos são os atrasados mentais, mas depois iam fazer as experiências que eles tinham feito e tinham falhado e faziam-nas eles depois melhor. Isso acontece-me algumas vezes, sim. Mas já notaste, por exemplo, assim, malta mais nova que pega? Sim. Ou comediantes já estabelecidos? Uma das vezes estava eu em casa e mandou mensagem a dizer que ouviram um beat meu inteiro num bar. Sim. A sério? Sim. Isso já foi há uns anos? Foi para aí há um ano. Mas acontece-me, sempre me aconteceu. Já estou tão habituado que eu já estou naquela. Se apanhar ao vivo, digo. Se me disserem não, já estou. Olha, roubem à vontade. Mas já chegou a confrontar? Já chegaste a confrontar alguém? Já. E as pessoas desculpam-se de que forma? Criatividade paralela, pode acontecer. Quando é à palavra já é mais complicado. Eu tenho, por exemplo, agora neste solo que eu tenho, até tenho um beat de criatividade paralela muito semelhante com o Louis C.K. com este último. Que eu mandei inclusive ao agente dizer, está igual ao que eu tinha escrito e já tinha testado muito antes do C.K. Isso pode acontecer. Quando é recorrente é que já é mais complicado de acreditar. Pois, imagino. E por acaso em Portugal não sei se já houve assim algum caso assim de plágio entre humoristas que... Bués. Mas assim muito mediático? O mais mediático que tiveste foi há uns anos do Nilton com o Seinfeld.
Ah, sim, lembro. Foi esse, foi não, o mais, exato. esse foi mediático. O Nilton tem muitas, algumas acusações sobre isso. Sim, esse do Seinfeld ele próprio diz, depois admitiu que tinha visto e tinha-lhe ficado na cabeça e se esqueceu. Sim, seja sim. o que for, mas pronto. Mas esse foi o mais mediático. De resto, mediático não há muito, porque a comédia também só é mediática há relativamente pouco tempo, na verdade. Sim. Mas se tu fores ver, pá, sei lá, inspirações tens várias em sketches de programas de televisão que foram buscar a Python ou Big Train. Sim, claro, coisas claro. assim, sim. E depois também há aquilo que se calhar tu assume, ainda não vi como todos fazem, mas assumo que fales um bocado disso, que é se calhar temas assim que já estão a ser. Parece que todos os comediantes têm um beat sobre isso. Acaba não é? por ser tudo muito Por exemplo, parecido, sim. Vegans. Sim, Bastante. acaba por ser tudo muito parecido. Aí já não é Yeah. tanto plágio, é mais Não, é os ângulos são. Exato. Tu plágio, se tu fores, quando é plágio, tu percebes que é plágio. Basicamente é isso. Sim. Agora voltaste com. Devido à nova tour, novo solo, voltaste com o Tão Real que Dói, que é uns vídeos no YouTube. Sim, uma coisinha de vídeos temáticos. Tipo, pode-se chamar uma série, pronto. Tão Real que Dói. E neste caso, o primeiro episódio desta nova temporada, até logo no início diz um bocado disso, que é estás a fazer vídeos por obrigação para promover o novo solo, que é sim. a ideia agora de todos os comediantes ter um produto audiovisual para ajudar a promover e vender bilhetes. Mas tu não gostas de aparecer por alguma razão? Ou? Eu gosto de aparecer, mas eu prefiro aparecer quando estou a ser pago para aparecer, quando estou a fazer só para o YouTube. Nem é bem essa a questão de aparecer, é a questão de ter necessidade de o fazer para. Não fazer porque me apetece fazer naquela altura, mas ter que o fazer por alguma razão, ainda por cima sem ser remunerado. Cá esta cena de... Há uma espécie de público, uma parte do público que parece que tu és obrigado a dar-lhe conteúdo diário. Sim. Diário, sem pagarem e muitas vezes nem vão ao espetáculo, ficam só pela net. E isso irrita-me um bocado. Era a mesma coisa que eu agora era um restaurante, ir comer todos os dias e nunca pagar e exigir que me dessem sempre um prato diferente todos os dias. Isso irrita-me porque este entitlement é a palavra, não é? Sim, entitled, ou o que é que seja. o label que estão a dar, não é? Que tu tens que trabalhar de borla todos os dias para o entretenimento de alguém, porque isto é um trabalho, na verdade, não é? E deve ser entitled no sentido de nós merecemos. Tens que fazê-lo. Exato, todos os dias. já percebi. Isso irrita-me um bocado e nós habituámos um bocado o público a isso, a dar-lhe muita coisa de borla na esperança que eles gostem de nós e que nos vão ver, por favor. Claro. E isso irrita-me, esse mindset. Ou seja, se num mundo perfeito, se pudesse, não tinhas este tipo de conteúdo? Tinha, se fosse pago, tinha, se me apetecesse fazê-lo, não tinha por fazer por obrigação para as pessoas continuarem a gostar de mim. Mas acho que é só isso que... Mas divertes-te a fazer os vídeos? Acabo por me divertir. Por acaso estes aqui assim, na gravação acabei por me divertir. Quando estava a escrevê-los estava mesmo chateado porque estava em agosto. Eu queria estar de férias e ir à minha terra e comer e beber e estar no Rio, e acabei por ter um verão com muito poucos dias de descanso. Porque tinha este solo para promover. Se fosse uma coisa que me apetecesse mesmo fazer na altura, eu fazia na boa. Ou seja, mas foi a obrigação de o fazer com um fim e ainda por cima sem ser remunerado na altura que me irrita um bocado. Esta necessidade de teres que aparecer sempre e estás sempre a dar coisas para não se esquecerem. A internet tornou-se um bocado essa... Deu um bocado essa como é que se diz? Esse que estava a dizer, esse entitlement, o que é que seja. As pessoas acham que tens que fazer. Merecem. Sim. Não é que tu tens que fazer. És obrigado. Há uma obrigação. Sim. E neste caso, neste novo solo já atuaste, faltam 3 datas, portanto, como já dissemos, até agora a recepção tem sido positiva, tens gostado de atuar? Pá, eu gosto de fazer este solo porque é o solo menos exigente emocionalmente. Acaba o solo fixe. Apesar de ser um mais pessoal. Mas como é menos... Como são coisas que não me irritam ou que não me deixam triste ou não sei o quê. Eu acabo o solo bem, porque havia alturas em que o Homem Branco Privilegiado em que eu ia atuar e acabava o solo pesado porque tinha exigido... O próprio ambiente era assim, sim. Mesmo o cenário... Sim, muito minimalista, um cartaz, isso... que era aquilo que eu queria fazer na altura, mas que acabava por me pesar emocionalmente. Claro. Este aqui não, é muito funny de fazer, é muito engraçado, saio bem, saio contente. E o pessoal também tem vindo mais falar comigo nesse aspecto de dizer, fixe, fogo, está divertido, ou aquelas histórias são mesmo verdade, porra, mano, que raio de vida. Essas histórias são mesmo verdade? São. É pessoal a esse ponto, então.
É, pessoal, mas são histórias, não são histórias más, são histórias que são mesmo absurdas. Eu tenho isto, a minha vida é um bocado um sketch de Monty Python gigante. Sei lá. Eu conto essas histórias e de facto as pessoas têm tido um feedback bastante positivo. E até que ponto é que conseguiste testar o texto que usaste neste solo? A parte da depressão já estava testada, já tinha feito em alguns bares, fiz parte no Alive, salvo erro. A parte da depressão? Alive, não. Sim, a parte da depressão. Essa já estava Ou testada. seja, há uma parte, apesar de ser... Mas depressão funny, não estou lá para pôr ninguém triste, estás a ver? Sim, essa parte já estava. É só a temática que é sobre a depressão que eu tive, a necessidade de ir ao psicólogo, o choque que foi para mim, essas coisas. A outra parte das histórias nunca foi testada, mas foi testada em mesa de café a contar as histórias aos meus amigos. Porque eram coisas que realmente me aconteceram. Eu ficava, pá, nem sabe o que é que me aconteceu hoje. E pronto, e contava, sim. Certo. A parte do storytelling então não... Sim, não foi testada. Nem a parte do ginásio, que também acaba por ser storytelling, na verdade. Mas não foi testada, não. Mas há alguma opção por não testar ou foi porque não houve possibilidade? Eu sinceramente, testar. Eu tenho que levar texto para testar. Isso, eu nunca fiz isso com esse intuito. Normalmente dizem, olha, tens uma atuação aqui, já levaste estes sítios, este texto... Certo. Vais levar o mesmo texto, e a maior parte das pessoas leva, e eu chateio-me, porque eu também aborreço estar a fazer muito tempo o mesmo texto, aborreço mesmo do meu próprio texto. E então, quando tenho assim datas marcadas, muitas, eu sempre sentava-me a escrever e fazia tipo meia hora nova de stand-up, ia para palco e não era testar, aquela era a meia hora para aqueles espetáculos. Estou a perceber. E era isso, não era testar, tanto que mudei muito pouco ao longo de todas as datas o texto que tinha escrito, porque normalmente costuma resultar da maneira que eu quero. Eu já escrevo com isso na cabeça e costuma correr bem. De vez em quando acrescento uma bucha, porque ao vivo improvisei um bocado e olha, correu bem aqui, e vou aproveitar. Sim. Mas não é o conceito de testar. Eu não levo tipo tópicos para o palco para testar coisas. Não, já levo um texto de meia hora escrito normalmente. Certo, mas imagina, por exemplo, no último episódio com o Carapeto que estive aqui, ele dizia que acho que testou mesmo tudo. Ou seja, ele levava, por exemplo, ia atuar, sei lá, 20 minutos ao máximo. Levava 20 minutos para testar ali, depois em roda bota fora testava outros 10 que tinha escrito. Ou seja, tu não fizeste isso por parcelas, por assim dizer. Nunca foi bem o meu... Eu sou, nesse aspecto sou nem um nos bocado... outros, por acá. Não, por exemplo, o meu primeiro solo é composto... Primeiro tive que o mudar na véspera porque o governo caiu, né? Que foi logo uma coisa gira que eu tinha para aí 20 minutos. Tu disseste isso. Caiu mesmo na véspera. Era composto muito por beats que eu tinha feito uma vez, 2 vezes. No máximo. Eu nesse aspecto sou um bocado parecido com o Rui, com o Sinel. O Sinel que não testa. Não testa, sim. E como eu, se calhar por ter trabalhado com ele logo quase desde o princípio, apanhei um bocado desse vício. E também porque tenho um bocado de confiança na minha escrita que normalmente corresponde depois em palco. Raras vezes eu cortei material que não funcionasse. Mas, por exemplo, lá fora isso acho que é impensável, não é? Sim, o ideal nem é testar, o ideal é ter espetáculos todos os dias e ter sempre um beat, ter sempre um texto em construção. Eu não digo testar, mas digo em construção. Okay. Testar mesmo para ver se funciona, eu pelo menos não sinto essa necessidade. Talvez um dia sinta, neste momento ainda não sinto. Okay. Mas acho que isso pode vir a acontecer em solos futuros? Pode. Teres mais essa... Claro, imagina, porque em princípio... se eu ficar mais inseguro, até porque eu estou numa mudança de estilo agora. Aliás, eu estou sempre em permanente mudança de estilo. Seja de entrega, seja de postura, de palco mesmo. Às vezes mais até do que material, é mesmo estilo de entrega. Mais próximo da pessoa que eu sou naquele período. Se estiver irritado, estou mais irritado. Se estiver depressivo, estou mais depressivo. Esse tipo de coisas. Aí talvez teste, mas talvez sinta a necessidade de testar a persona em si, não tanto o material. Ok. Mas por exemplo, sendo que... Quer dizer, quando vais fazer um solo, não sei quanto tempo é que tem este, terá 1h20, qualquer coisa, que é o habitual de 1h. Sim, depende muito também da entrega. Como o meu texto, o texto está escrito, mas a minha entrega é um bocado fluida. Vai um bocado também dependendo do ambiente da sala. Eu gosto mesmo de ter uma grande parte aberta de improviso, de postura. Mas a minha questão era porque sendo essa a norma internacional e a maior parte dos comediantes portugueses também penso que o façam, de testar, de ir aperfeiçoando o texto, não achas que isso pode melhorar mesmo as tuas capacidades de escrita? Sim, de escrita não muda muito. De escrita não muda mesmo muito. A minha escrita, o processo de escrita não mudou ao longo dos anos, o meu simplesmente melhorou a qualidade, acho eu. Espero que sim. Sim.
Agora, tipo, processo de entrega, talvez, sim, o processo de entrega melhora sempre. Obviamente, quando já fizeste o texto 10 vezes, vais entregar de uma maneira mais segura do que na primeira. Isso sim, isso melhora. Mas é como eu te digo, eu não tenho esse hábito de... Eu nunca fiz um open mic na vida. Nunca? Nem no início? Não. O primeiro espetáculo já foi logo a cobrar bilhete. Eu nunca fiz um open mic. Nunca tive essa necessidade de... Qual é que foi o teu material. primeiro espetáculo? Foi em Coimbra, em 2 de fevereiro de 2011. No Arte à Parte. E atuaste sozinho? Não, atuei com os aristocratas. Tinha vindo diretamente do funeral da minha avó e foi a minha estreia. Isso é que é um ambiente pesado. Foi bastante, sim. E atuaste quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos. Correu bem? Correu otimamente. A primeira vez foi mesmo, fiquei tipo, uau, Normalmente como é que é possível? a primeira vez dizem que nunca corre A bem, primeira não é? vez correu muito bem, a segunda vez já correu mal. E depois a partir daí tem corrido relativamente bem. Acho que tive 2 espetáculos que não gostei de fazer, porque um correu mal, o outro não gostei do ambiente. Mas mais para a frente ou ainda no início? Não, mais para a frente. No início tivemos um bastante complicado, por acaso, um desses, que foi uma vez fomos atuar ao Palácio do Gelo. Quando dizes nós, os o aristocrata. Sim, é que é. Fomos atuar ao Palácio do Gelo e quando chegámos lá os gajos tinham-se enganado a anunciar a data. Trocaram as datas e anunciaram meia final do karaoke feminino. Então tens centenas de pessoas à espera de meninas bonitas a cantar e aparecem 4 gebros. E na altura tinha um humor ultra negro, mesmo humor negro daquele clássico. Então, tipo, estar a fazer piadas sobre violação de menores com crianças a correr à tua volta é complicado, não é? Esse foi assim, esse correu bastante mal. Ui, imagino. Então, mas o formato dos aristocratas era... Íamos 4 por data. 4 por data 4 e por data, faziam... íamos rodando entre nós. E olha, iam 4 e agora a seguir as 4. Íamos sempre rodando e fazíamos 15 minutos cada um, 1 hora de espetáculo. Às vezes tínhamos MC, que era um quinto, que fazia entre nós, no total para aí 20 minutos também. Mas era isso, sim. Queria pegar aqui numa parte que eu por acaso notei que... tens semelhante com... Eu pelo menos acho que tens semelhante com o Bill Hicks. Que é muitas vezes, por exemplo, aquele quase riso inicial. Exato, é isso. O Bill Hicks por acaso também usa muito. Qual é que é? Achas que é natural? Eu sempre fui assim desde que me lembro de ser gente. Tipo, porque é um riso sarcástico, não é mais nada. Isto é sarcasmo. Vais dizer uma coisa que teoricamente não é para rir, tipo... Pois, agora estou em terapia. É uma coisa que é tipo aliviar uma tensão que tu criaste ou gozar com aquilo que acabaste de dizer. Eu sempre fiz, tipo, contar histórias ou no secundário sempre fui assim. Até gozar com os meus colegas era assim. E foi por acaso engraçado. Isso e gostei. Quando eu ouvi o Bill Hicks a primeira vez, foi daquelas coisas, tipo, mais uma coisa com que eu me identifiquei com ele. Ele, por exemplo, naquele... Acho que é no... É um beat muito famoso dele, agora não, é o Roller Coaster, que é um bocado profundo até, não é bem... O das drogas? Sim, uma viagem. Sim, a vida é uma viagem, it's just a ride, que até acaba, lá está, é daqueles que acaba com aplausos, sentes que estás a concordar com uma ideia dele. Esse final nem é o final desse beat, já não é comédia, é a mesma mensagem que ele quer deixar. Sim, porque aquilo é já no final do espetáculo, embora, exato. Tinha essa impressão também, apesar de não ter visto o solo todo dele. Agora aqui alguns apontamentos interessantes que encontrei. Apreciador de carne de caça. Adoro. Pombos, tortos, coisas assim. Aliás, agora eu fui a Arganil este fim de semana, depois de atuar em Viseu, e trouxe para aí 3 kg de carne de veado. Tenho no congelador agora. Vamos lá ver se a EDP não agora levava uma carne na cara. Porque veado é mais difícil de arranjar do que tortos. Mas vi por acaso uma foto do carapete. Do carapete, exato, a ajudar-te ali a... Ajudar nada. Nenhum deles ajudou. Fui eu, o Batáguas, o Pedro Sousa, fomos fazer um jantar. Olha, depois de vermos o espetáculo do Pedro Sousa, no dia a seguir marcámos um jantar em nossa casa em Cacilhas. E eu tinha lá 32 tortos. E fomos jantar e depois à noite deu-nos fome e vamos penar os tortos para comer. E eles começaram a ver, nenhum deles penou tortos, ficaram todos com nojinho, porque são todos muito lixos. Claro, comeram todos, né? Gostaram. Não ficou uma pata do torto, mas de pená-los não, está quieto. E eu ali sozinho, enquanto estávamos a ver cenas, sozinho à mão. E depois viver com um comediante, que já falámos aqui dele, do Diogo Batáguas. Como é que é? Porque já convives com comediantes. Viver ainda... já vive há quanto tempo juntos? Não é assim, eu não convivo assim tanto com comediante. Eu sou um bocado bicho do mato. Já fui muito andar aí de um lado para o outro. Agora sou muito, muito mais caseiro. Não convivo assim tanto. Convivo mais com o Rui, com o Almeida, com o Batáguas, com o Vasco, o Gel. E de resto é pontualmente.
mas neste caso, viver com um comediante é assim, ainda por cima para além de amigos, serem sim, amigos, não é? Foi aquela questão que estavas a dizer, agora o Batacos explodiu aqui, principalmente este ano, O ano passado já, pá. pegando no Quero Lá Saber, tens razão, Foi que começou o ano vídeo que lhe passado. deu maior explosão, acho que foi o da Madonna. Tens razão, começando com o solo dele, que entretanto acabou. Não sei se não acabou já este ano, mas Acabou este ano. terá sim. sido aquela segunda ronda Segunda que agora ronda o de pessoal datas, tem acabou este ano. tentado a fazer. Mas entretanto foi processado, essas coisas todas ajudaram. Já está bem estabelecido. Como é que é assim, o convívio? Assim? É igual a como se fosse dois amigos normais a partilhar casa. Mas passam muito tempo a discutir comédia? Ou... Agora já não, no princípio sim, mas depois também acaba por ser. Tu estás a trabalhar em comédia. O trabalho é o teu trabalho. Estás a levar ainda mais trabalho para casa. É a mesma coisa com um ferreiro estar a levar Mas uma não forma. trabalhas muito em casa? Trabalho muito em casa, mas depois quando acabo de trabalhar, mais vale tarde. Olha, vamos jogar FIFA, vamos comer, ok. vamos beber um copo e não sei o quê. Claro que as conversas acabam sempre por ter um bocado à comédia, porque nós somos comediantes e gostamos muito do que Pois. fazemos e partilhamos histórias ou pontos de vista ou não sei o quê. Mas de resto é muito semelhante a viver com dois amigos a viverem juntos. É um bocado igual ao que eu vivia com os meus amigos em Coimbra ou quando vivi com amigos meus em outros Não lados. há muito aquela tendência de... É trabalho, separam as coisas. Não há muito aquela tendência de estarem ali só a falar de comédia ou a bater bola. Não. Gostamos muito de falar de comédia, mas também gostamos muito de beber copos e Jogar comer FIFA. e Ensinar todos. Sim, e... exatamente esse tipo de coisas. Mas é divertido porque o Batáguas é um grande amigo meu e obviamente que é sempre positivo, é sempre bom estar com amigos. E temos aqui uma rúbrica que parece que toda a gente tem uma história engraçada sobre como conheceu o Ricardo Araújo Pereira, que neste caso é o outro comediante. Não sei se tens uma história engraçada de se juntar. Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Eu conheci o Ricardo Araújo Pereira este ano no backstage do Alive. No backstage do Live. Foi Sim. naquela foto. Foi. Eu fui lá, eu deste ano ia atuar, mas tinha o Gel disse para aparecer lá e havia cerveja à borla, fui lá. Onde há cerveja à borla normalmente eu apareço. Fui lá, cumprimentei e depois continuei a ver. Foi a minha história engraçada Foi isso. essa. Sim. Ok. Parece toda. Porque, por exemplo, sei lá, o Guilherme Fonseca é por causa de uma lista que houve em que ele não estava presente de comediantes que o Ricardo tinha feito. Não foi o Guilherme Duarte, sabes que foi o Guilherme Fonseca? Não, eu disse Duarte. Acho que Então, foste Duarte, então se Fonseca. disse, foi o Guilherme Fonseca, exato. Só estou Sim, a ouvir ele- mal, se calhar. Pronto, foi o Guilherme Fonseca, assim. Depois o Carlos Pereira foi porque o convidou para ser mãe dele no sketch. Então parece que toda a gente tem uma história interessante. Não, a minha foi. Então foram backups. Eu fui backups, não sei se ele estava a ver. Eu fui backups. Por acaso a história dessa foto, como é que ele se deu? De repente estavam lá todos Estavam e lá disseram. todos. Quem é que teve a ideia de tirar a foto? Acho que foi o Gel que teve a ideia. Eu não sei, eu volto a dizer, eu estava a backup e disseram, melhor tirar uma foto. E depois é que eu vi, que foto com toda a gente. Pronto, está bem. Então vamos tirar Mas uma toda a gente mesmo. foto. Toda a gente lá estava, ainda falta lá muita gente. Sim, ainda falta lá muita gente, claro. Sim. Bruno Nogueira, por exemplo, não estava. Nogueira, acho que não sei Mas se mesmo já não me lembro assim- se o Xará lá estava. Não tenho certeza. O Sousa estava. Eu acho que Há estava. muita gente O falta que Sousa ainda, sim. estava, o Diogo Faro, Carlos Coutinho Sim. Vilhena, Teixeira da Mota. Era quem Ricardo. estava no backstage, porque o Gel convidou basicamente toda a gente que já atuou no live neste ano para lá ir ao palco comédia atrás. Ok, não sabia. Estávamos lá todos em semifesta. Aliás, Porque o ele palco- é o curador. é o curador. E o palco comédia por acaso tem uma particularidade que de todos os palcos do Alive, o backstage é o que consome mais cerveja. De todos. Incluindo o palco É o que principal. faz sentido. É ridículo aquilo. Então estávamos lá todos em festa e toda a gente tinha ido. Atuar foi lá ter, nem que seja uma hora ou duas. Eu estive lá enquanto o frigorífico esteve cheio, quando não havia cerveja baseira. E foi assim, deu-se, olha, vamos tirar uma foto, toda a gente está aqui neste momento. Por exemplo, o Aldo Lima, que não aparece na foto, tinha lá estado, tinha basado para aí há 20 ou 30 minutos antes, estás a ver? E juntámos e tirámos aquela foto. Depois aparece um rapaz que anda aí, que é o Manuel Rosa. Que eu nem sabia quem era. Eu juro-te que até há 2 ou 3 semanas, não, até há uma semana quando estive com o Pedro Sousa e com o Carapeto, eu pensei que ele era filho de alguém. Que lá estava, tipo, que não sabia que ele era Não, é um comediante também. gajo que anda, Yeah. que anda aí 16 anos, acho eu, que anda a fazer stand-up. Ainda bem, olha, tem Yeah. uma foto aí já para se orgulhar. Já Já, tem, de fogo. tem ali muita gente que. Muita gente ali. E vamos voltar aqui a Bill Hicks. Já estamos quase a terminar aqui o programa, mas neste caso eu trouxe aqui um beat que ele faz. Ora, não quero estar aqui a dizer errado, mas é no Just for Laughs, em 1990. Que
é um dos meus favoritos dele, apesar de não ter o mesmo conhecimento sobre o Bill Hicks que tu tens, de certo. Mas é um dos meus favoritos. Não sei se tens mais alguma consideração a fazer sobre o Bill Hicks, Bill Hicks, algo que nos tenha aqui escapado. Pá, eu não sei se conheces o livro dele, Bill Hicks Loves All the People, salvo. Conheço, mas não li. Mas sei que, por exemplo, aparece no genérico do Tom Real que dói. Epá, esse livro aconselho a toda a gente que goste de comédia ou goste de contracultura, porque apesar de aquilo é um livro que tem decalque de vários espetáculos dele, de texto que ele usou, que acaba por ser às vezes parecido, mas as pequenas diferenças ou as pequenas mudanças de texto na mesma piada são muito giras de acompanhar. Tem cartas, tem crónicas, tem poesia, tem quase um semidiário. É muito giro de ver para perceber um bocado a mente dele e onde ele passou, mano. E ele, pelo que eu percebi, ele explica um pouco, mesmo como chegava à construção de beats. Tem coisinhas pequeninas sobre isso, sim. Epá, e depois a personagem, ele próprio, as pessoas não têm muita noção da importância que ele teve na contracultura ou no anti-americanismo capitalista, sei lá, totalitarista, ou quer que seja. Ele nos Estados Unidos teve sucesso quase póstumo. Enquanto em Inglaterra ele era completamente adorado. Quando ele morreu, a Câmara dos Lordes, salvo erro, ou a Câmara dos Comuns, propôs um voto de pesar anual no dia em que ele morreu. Pelos serviços prestados na luta contra o totalitarismo e contra o imperialismo americano, que é uma coisa impressionante para um comediante. Ser consagrado numa Câmara de Lordes ou na Câmara dos Comuns, seja no Parlamento, vá. E por acaso tinha aqui isso apontado. Mais uma coisa, o álbum do Stool sim. É dedicado a ele. É dedicado a ele. Um dos álbuns do Stool que foi platina, assim uma coisa. Sim. Pelo que eu li. Mas tinha aqui por acaso isso apontado porque ele... Aliás, eu acho que este último Soul Special é... Netflixizar e devia usar as coisas. Acho que até foi gravado em Londres. Se não foi o Relentless, foi um dos últimos. Sim. E ele ganhou o primeiro lá. Foi tipo o hit dele. Ele em Inglaterra era consagrado. E na Irlanda também. Sim. No Reino Unido. No Reino Unido ele era muito, muito, muito querido. E tenho aqui também anotado que Rodney Dangerfield, que é outro comediante, posso estar a dizer este último nome mal, que ele começou, ou seja, a primeira atuação dele foi num programa dele que se chamava Young Comedians. Devia ser tipo aqueles specials de pessoal a demonstrar novos comediantes. Não sabes quem é o Rodney Dangerfield? Não estou a ver quem é. Possivelmente se calhar não estou a ver o nome. Não, é o mais provável eu estar a pronunciar mal. Não, muitas vezes não decoro mesmo os nomes. Vejo as caras. Eu sou um bocado nesse aspecto, sou um bocado como as mães. Que é o gajo daquele filme que fez aquele que teve com aquela e deixa cá ver se eu te consigo elucidar. Ora, o que é que ele fez? De filmes? Ui, isto é complicado. Mas isto já foi. Ou seja, ele morreu em 2004, mas nasceu em 1921. Ui. Mas ele tem uma piada que até aparece numa música. Gostas do Anderson .Paak? Aí está. Anderson .Paak, não sabes ideia? Faz ideia? Mas há uma piada dele que aparece no início de uma música do Anderson .Paak. Eu aposto que conheço essas duas pessoas que ias vir à minha frente. Ok, então espera. Mas vamos. É como eu te disse, eu estou naquela fase da minha vida de 34 anos em que já tenho 62 e sou mãe. Que é aquele gajo que entrou naquele filme com aquela gaja. Estou nessa fase da minha vida. Sim. Então espera, vamos aqui ver se reconheces Anderson .Paak por esta música. Não estás a ver? Não, percebo porque não é bem não é bem a tua cena. Yeah. Mas por acaso é gosto muito, por acaso. Esse é um estilo mais... É um rapper, mas pega assim umas vibes bacanas. E o Rodney Dangerfield. Eu queria encontrar aqui a piada dele, mas agora confesso que não me estou a lembrar em que música é que é e não me lembro da piada em concreto. Mas o gajo ele é bem referenciado. Porque era tipo assim, tipo deadpan, chegava lá, piadas curtas. Eu gosto disso. Yeah. Eu gosto disso. E é sempre de fato. Gosto muito o gajo ia, exato, é mais ou menos esse estilo. O gajo ia ao Johnny Carson na altura. Conheço certeza. Aliás, já me está a soar aqui qualquer coisa, na verdade. A cena da descrição que estás a fazer. Como é que se chama? Rodney Dangerfield. Ora, é esta a música do Anderson .Paak. Já sei quem é.
Já sei quem é. Don't you have luck with I girls? never had luck with women. I'm no ladies' man, I know that, Johnny. I never got girls when I was a kid in show business either, you know? Well, one girl told me, come on over, there's nobody home. I went over, there was nobody home. Exato. Este é o Rodney Yeah. Dangerfield. Já sei quem é esse senhor. E foi aí que o Bill Hicks, em princípio, teve a sua primeira aparição pública assim Ok. em televisão. Terá sido aí. E depois várias passagens no Letterman e depois a história que já Sim, aqui que já contámos, contámos, já. infelizmente. Mas vamos então terminar com Bill Hicks, na altura no Just for Laughs, um pequeno beat. Rui, muito obrigado, Muito obrigado, eu. por teres vindo. E não se esqueçam de ainda aproveitar as últimas 3 datas do Como Todos Fazem. 30 Aveiro. 30 Aveiro. 30 Aveiro. Tenho aqui. 4 Lisboa, 5 Coimbra. Exato, 30 de novembro em Aveiro, 4 de dezembro em Lisboa, 5 de dezembro em Coimbra e depois, para o próximo ano, Um novo sol. um novo sol por bar exclusivo. Portanto, fiquem atentos ao Rui Queiroz e ao novo álbum que vai sair e ao novo livro de contos. Porque E isto- eventualmente há uma exposição de pintura no Louvre delas. muito obrigado, Rui. Fiquem com Bill Hicks para terminar. Até um dia. The greatest thing about it is I don't have a boss. That's a definite plus in a lifestyle, man. You know, every job I ever had with bosses, I was always harassed. Hicks, how come you're not working? I go, there's nothing to do. Well, you pretend like you're working. Well, why don't you pretend I'm working? Yeah, man, you get paid more than me, you fantasize. Yeah, I'll pretend I'm mopping. Knock yourself out. I'll pretend they're buying stuff. We can close up.